Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Mente Artificial. O episódio de hoje está muito especial. Hoje nós vamos falar sobre como a IA está transformando o dia a dia nos escritórios da automação de tarefas até as decisões mais inteligentes. Para o episódio de hoje trouxemos um convidado, William Maza. William, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu vou fazer uma leitura do teu currículo, do teu mini CV, para que as pessoas fiquem inteiradas. William Maza é engenheiro, graduado e pós-graduado pela Escola Politécnica da USP, com MBA em Finanças e pós-graduação em Big Data e Data Science. Realiza palestras e cursos pelo Brasil e exterior sobre ciência de dados e inteligência artificial, além de ser proprietário de uma empresa de tecnologia em Joinville, que atua, essa empresa, em soluções e aplicações da área de inteligência artificial. E ele também é gerente de inteligência artificial na Motorista PX. É isso aí. Ok? William, seja muito bem-vindo. Então vamos começar o nosso bate-papo. Vamos começar. Primeira parte do nosso bloco hoje vai ser isso: produtividade. Como a IA está transformando o dia a dia no escritório? Bom, aí eu já te começo com a seguinte pergunta: quais mudanças que hoje são mais visíveis, dizendo que a IA já trouxe para os escritórios modernos? Bom, vamos lá. É legal que esse tema do primeiro bloco, ele está no gerúndio, né? Quer dizer, alguma coisa que já está acontecendo, né? Porque quando a gente falava de inteligência artificial, nem tanto tempo assim atrás, ficava sempre aquele negócio, em 2030 vai acontecer não sei o quê, Isso. Em 2040, e a gente ficava sempre olhando para o futuro e falava assim, deixa o futuro para o futuro, né? E isso é uma coisa que eu digo muito nas minhas palestras, e eu gosto de falar de inteligência artificial. Eu não gosto de ficar fazendo muito prognóstico do que vai acontecer, né? Porque a gente não sabe, né? Até porque se eu soubesse, eu adivinhava os números da Mega Sena, que acho que era mais produtivo, muito né? Muito mais, certo. Mas eu gosto de falar sempre do presente. Então, como a IA está transformando, quer dizer, está acontecendo. Não é mais uma questão de si, talvez, quem sabe. Não, já está transformando. E se você me permite, eu gosto de falar desse tópico do escritório. Por quê? Porque quando a gente pega as revoluções industriais que já aconteceram, as três anteriores, né? A primeira da Inglaterra, lá dos teares mecânicos das máquinas a vapor, a revolução do Ford lá nos Estados Unidos, das linhas de produção, da ultra especialização do posto de trabalho e da robotização da década de 80 e 90, a mecanização, acho que o robô hoje tem um outro conceito, né? Da mecanização, a gente sempre via a tecnologia sendo implantada e aplicada no chão de fábrica, sempre na operação, né? E hoje a gente está nessa quarta revolução industrial, e a inteligência, que é a da inteligência artificial. A indústria 4.0. Que é a indústria 4.0, que está nesses lugares também, no chão de fábrica, também continua lá. Correto. Mas ela migrou e ela está ocupando lugares que ela nunca tinha ocupado antes. E os escritórios são a grande surpresa disso, porque pela primeira vez o engenheiro que está sentado no escritório desenvolvendo o produto, o analista, o especialista, o gerente, o diretor, o vice-presidente, o CEO da empresa, enxergam que tem uma tecnologia que pode fazer uma parte do trabalho dele já. E não importa o nível hierárquico, nem a função da empresa. Saiu um artigo na Harvard Business Review, nessa edição de março, abril, ou seja, quentíssimo o assunto, falando que 84% das funções já pode fazer alguma coisa com a IA, principalmente a generativa. Então, assim, a transformação é muito grande porque, de novo, pela primeira vez eu estou indo para um ambiente que não estava acostumado com essa questão de se enxergar ameaçado pela tecnologia. Ou seja, as pessoas hoje já... E eu acho que isso faz parte do dia a dia desse cotidiano hoje. Essa quebra de paradigma, mas as pessoas já estão usando IA hoje. É coisa real, é uma realidade.
Ou ainda algumas empresas ainda estão meio céticas com relação a isso? Não, eu acredito que a gente está vivendo assim a casquinha, o Estamos na casquinha, início né? no escritório, né? Claro, claro. Eu acho que ainda é a casquinha da casquinha, com um uso muito tímido. Hoje mesmo eu conversava com um potencial cliente que dizia que na empresa dele tem mais de 30 gestores que todos foram treinados em IA generativa e que desses 30, 3 ou 4 estão realmente utilizando. E eu acredito que por diversos fatores, né? O primeiro, medo, né? O medo do desconhecido, né? De, poxa, mas como é que eu mexo nesse negócio? Isso é inerente do ser humano, né? Todos nós temos, né? Medo de mudança. O receio em relação à segurança das informações, né? Então, posso ou não posso usar o ChatGPT? As informações que eu coloco lá dentro estão seguras ou não estão seguras? O próprio medo de pensar que eu estou colocando uma corda no meu próprio pescoço e eu vou chutar o meu próprio banquinho para acabar com a minha função, assim, sabe? Então eu acredito que tem um monte de mal entendidos e de desconhecimento que é normal, porque é uma tecnologia muito nova e que faz com que muitas pessoas, poucas empresas estejam realmente assim se beneficiando de fato no escritório de tudo que a IA pode proporcionar. Aí vem, então, pegando o gancho dessa que você acabou de falar, que tarefas ou quais tarefas hoje que são repetitivas que mais vão se beneficiar dessa automação via IA em escritório? Tem muitas. Eu diria o seguinte, o LinkedIn, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ, é uma empresa que chama Economical Graph Research, que é uma empresa que é do próprio LinkedIn e que usa as informações dos seus mais de 1 bilhão de usuários ativos do LinkedIn. Então, imagina... Eles têm um algoritmo que faz isso. Eles têm uma empresa que deve rodar uns 200 algoritmos lá dentro para pegar informações das pessoas da própria que estão base de dados do LinkedIn, né, que é uma base fantástica, né? Então, o próprio LinkedIn fez um apanhado das principais ocupações, das principais atividades que estão sendo conduzidas pela inteligência artificial. Então, assim, a primeira disparado é a criação de rascunhos, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas a criação de conteúdo escrito. Os drafts, né? Que é um rascunho, mas talvez assim, pode ser rascunho a palavra certa. Que essa geração de texto, que toda empresa precisa de procedimento, toda empresa precisa gerar relatório, toda empresa precisa fazer proposta comercial, precisa fazer um monte de coisa que demandam um resultado, alguma coisa escrita. Certo. E como a IA generativa, acho que o maior forte dela é esse, então essa é a principal. Então, por exemplo, você pega um escritório de advocacia, ele já está gerando minuta de contrato, ele já está gerando petição, ele já está gerando texto que é a defesa do advogado, do cliente do advogado. Então, acho que essa geração documental é hoje a principal entrega dessa inteligência artificial. Então, por isso que essas... Hoje alguém me perguntou isso, né? Ele perguntou assim para mim, por que você dá curso de IA voltado para RH, por exemplo, que é um dos cursos que eu faço? Porque as profissões, as áreas do conhecimento, elas estão sendo impactadas de maneiras diferentes. E o RH, o jurídico, são as áreas que estão mais assim, sendo afetadas pela IA generativa por causa disso. E são necessitadas com relação a isso? São necessitadas. São? Principalmente isso. Para mim, assim, a área disparada por exemplo, é igual o Michael Phelps quando entrava na piscina. Entendi. Né? Você já sabe que ele vai ganhar. Então, é o primeiro lugar sempre. Né? Então, para mim, o primeiro lugar sempre, quando a gente fala de transformação, é o mundo da advocacia. Porque, se você pensar bem, a atividade do advogado é ler e escrever, né? Principalmente, na atividade burocrática. Claro que tem uma parte de defender ao vivo e tal. Mas quando você pensa no trabalho burocrático do advogado, não tem profissão mais impactada pela inteligência artificial generativa em escritório do que a do advogado. Tivemos um advogado aqui num episódio aí. Ele esteve aqui, falou exatamente isso. Entramos nesse ponto aí. Exatamente. Então, é uma das áreas mais impactadas. Boa. Aí entra uma outra conversa. O famoso burnout, que é aquele, como é que eu podia dizer? Aquele mal que aflige hoje algumas pessoas, principalmente do meio profissional. A IA e o burnout. Você acha que a gente pode usar a tecnologia para ajudar
na gestão do tempo e no bem-estar do trabalho? Nossa, com certeza. A inteligência artificial, ela vai realizar um percentual, que aí varia de profissão para profissão, da atividade do profissional, de qualquer profissional. E certamente o profissional, ele vai querer que ela faça a parte mais maçante do trabalho dele, ou a parte que exige mais intelectualmente dele, ou que faça as coisas chatas mesmo, né? Então, como a gente está falando de uma tecnologia que pega alguma atividade que às vezes eu demoraria semanas para fazer e faço em minutos ou em horas, certamente isso vai causar um impacto positivo na qualidade de vida do profissional. Porque o cara tem um prazo de 1 mês para entregar. E se era pouco, poxa, mas agora um negócio de 1 mês ele pode fazer em horas. Em horas. Em horas, às vezes até em minutos, dependendo do que for. Claro. Então ele vai ter muito mais tempo para poder ter uma vida menos insana, para poder ir para casa mais cedo, para poder curtir mais o lazer, a família, e com isso, certamente o número de burnouts vai diminuir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Lógico, pensando sempre no contexto do escritório, né? Claro, então, claro. Tenho certeza que vai impactar positivamente, certeza absoluta. Aí, te pergunto, que conselhos assim você daria, por exemplo, para essas empresas? Os caras querem começar a usar IA para ganhar eficiência. Que tipo de coisa você podia dizer para os caras assim? Então, a primeira coisa que eu sempre digo quando alguém me pergunta, quando uma empresa me liga querendo uma palestra tal, elas já querem, algumas são um pouco ansiosas e já querem os benefícios da IA logo de cara. O que eu te digo é o seguinte, não adianta a gente botar todo mundo numa sala e já sair treinando. A primeira coisa, as pessoas precisam entender do que a gente está falando. Certo. Quando a gente fala de inteligência artificial, o leque é absurdamente grande. Né? E a IA, que está fazendo sucesso no ambiente corporativo, é uma bem específica, que é a generativa. Certo. Então, a primeira coisa é botar todo mundo na sala e falar assim, então do universo das IAs, a gente não vai ver visão computacional, a gente não vai ver IoT, Robótica, não vamos ver isso, não é nada disso. Isso daí, lógico que é importante, mas deixa que outros profissionais, cientistas da computação, os engenheiros de software, deixa que eles vão cuidar disso. Correto. Agora, os outros profissionais, é a IA generativa. Então, assim, o que ela entrega, o que ela não entrega, tipo o esquema Globo Repórter, né? O que comem, onde vivem, né? Aquela história, né? Do tipo, Entendi. explicar o que ela entrega, o que ela não entrega e quais são os riscos envolvidos. As pessoas precisam saber isso, né? Devido a um deliverable. Eu dei uma palestra na terça-feira lá em Curitiba e eu recebi um feedback de um gestor que falou, cara, você foi o primeiro palestrante que eu vi que falou que a IA alucina e que tem risco de segurança. Falei, gente, então os outros não falam porque não sabem, né? Porque alucina tem, muito. Tem. Muito. Agora, você imagina se você não diz isso para os funcionários, eles começam a copiar e colar o conteúdo da IA e passar para frente. Vão passar vergonha. Aí vai dar. Vão passar vergonha. Aí, então, te pergunto mais uma coisa. Com relação a esse tipo de coisa, né? Que cuidados éticos você acha que a gente tem que ter, a empresa tem que ter a IA para monitorar essa produtividade, porque vai aumentar, etc.? Então, eu acredito que é o seguinte, a empresa tem os dados dos funcionários, por exemplo. Certo. O funcionário, teoricamente, não autorizou a manipulação dos dados por parte da empresa para que ela utilize. Então, por exemplo, imagina que a área de recursos humanos, por exemplo, quer fazer uma análise para saber mais sobre o funcionário. Então, eu aconselho que a empresa ela mantenha sempre a portas fechadas dentro do seu ambiente, todas as análises. Por quê? Porque ela está analisando o dado de funcionário que não consentiu com aquilo. E aí você fala, mas como assim dentro dos muros, né? Que ela não use isso e vai numa rede social e dizer, na nossa empresa, tantos por cento dos funcionários são divorciados, tantos por cento são não sei o quê, não pode, tantos são homoafetivos. Não pode isso, né? LGPD ou a não ser que o cara tenha consentimento? A não ser que ele tenha consentimento, né? Então, assim, usar de maneira ética você está usando uma informação de um funcionário que não consentiu com aquilo. Então, o que você for analisar, que fique dentro das 4 paredes e que seja como uma informação interna. E não que você vá pegar isso e vai mostrar isso para cliente, ou vai mostrar para cliente em potencial para você, olha, aqui na nossa empresa, nosso funcionário perfil é esse aqui, olha, na nossa empresa, e usar uma informação que é do funcionário em benefício
do lucro ou do ganho de capital por parte da empresa. Eu acho que isso não é uma maneira ética de trabalhar com os dados Acho que não, da inteligência artificial. Pois é, daí só para fechar, você falou agora há pouco que o LinkedIn, por exemplo, tem lá um algoritmo ou algoritmos que fazem algumas buscas, sei lá se essa é a palavra certa, nesse dataset enorme Mas será que eles não estão cometendo alguma coisa porque também estão violando a minha privacidade? Olha, eu não sei porque assim, quando eu entrei no LinkedIn em 2008, de lá para cá, já deve ter alterado a política de privacidade umas 200 vezes. E eu nunca li nenhuma vez. Eu não leio, eu já recebi. Então, assim, eu não posso dizer se eles estão fazendo alguma coisa que de repente num daqueles de acordo, ok, eu autorizei. Entendeu? Então, assim, não sei te dizer. Não sei te dizer, mas acredito que por ser uma empresa americana que é estabelecida num local tão rigoroso quanto os Estados Unidos em relação a isso, eu imagino que a gente já deve ter dado um ok do tipo, olha, eu autorizo que use meus dados, provavelmente já demos essa autorização e eles usam porque eles fazem os relatórios e eu leio, sou um consumidor voraz dos relatórios produzidos pelo LinkedIn. E lá dá para acessar isso? É público isso? É público. Eles põem na timeline, né? Quando essa empresa ela faz alguns relatórios, eles mesmos dizem, veja aqui o nosso relatório sobre as profissões, por exemplo, tem um relatório que é o futuro das profissões com a inteligência artificial generativa, que é um trabalho incrível que eles fizeram, colocando, né, quais são as habilidades que vão ser feitas pela IA, quais que não vão ser, quais as profissões que estão sob júdice, quais as que podem ser potencializadas, quais que estão protegidas. Então, eles estão usando nossos dados, mas acredito, assim, pelo menos na minha visão, que de uma maneira, né, bem ética, do ponto de vista de que eles estão pegando e fazendo análises que não são, que apesar de pegar nossos dados, não me parece assim agredir ou ofender nada. Acho que é simplesmente uma tratativa de dados que, né, que não vejo problemas. Ok, vamos encerrar o bloco por aqui. Voltamos logo a seguir. Obrigado. Olá. Agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, estamos de volta. Vamos continuar aqui, que a nossa conversa está sendo bastante produtiva. Espero que estejam gostando. O tema agora desse bloco será a automação em processos inteligentes, ou escritório sob a nova direção. William, então começo com a seguinte pergunta. Como você avalia o custo-benefício? Falamos agora há pouco do que é para implementar a empresa, etc. Como você avalia o custo-benefício de implementar uma IA em comparação com um processo manual? Nossa. Assim, o que está fazendo essa IA generativa explodir mundo afora é exatamente essa relação custo-benefício. Então, por exemplo, né, hoje, uma assinatura do plano pago do ChatGPT custa $20 por mês. Eu tenho. Eu também tenho. E aí eu vejo vários lugares que eu vou, 20, não temos esse dinheiro, imagina, $20, minha área tem não sei quantas pessoas, tal. Mas isso daí é um desconhecimento daquilo que, por exemplo, que esse produto pode entregar. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, dentro do ChatGPT tem duas funcionalidades que eu vou falar de duas, eu podia falar de 10, mas vou falar de duas que são assim incríveis. Uma é um lançamento que deve ter uns 2 meses de uma ferramenta que chama Deep Research. Certo. Né, que traduziu como pesquisar. Pesquisar, né? Ou investigar. Investigar, Tá, investigar que lá. São agentes de IA que levam ali de 10 a 15 minutos demora mais para investigar, mas assim, é uma investigação
Eu fui numa empresa grande aqui de Joinville que o CEO pediu uma tarefa específica, eu falei, vou usar o Deep Research. Tá. A entrega que o ChatGPT, que é só quem tem a conta paga que tem acesso ao Deep Research, produziu um relatório que, assim, mas dissecou o tema, mas de um jeito que se você fosse pagar por um relatório, primeiro que ia Pra demorar alguém um produzir tempão, um negócio ia ter desse? que usar pelo menos uns 5 analistas, Correto. ia demorar no mínimo uns 30 dias, e duvido que ia sair menos de 50 mil reais, duvido. E o legal é que Duvido. ele vai te dando a linha de raciocínio dele. Agora estou fazendo tal coisa. Tal. Espera um pouquinho. Aí, no Agora estou final, fazendo as isso. fontes, né? E dá as fontes. Assim um trabalho desse que você pode usar, são Fantástico. 10 consultas por mês que o ChatGPT permite. 10 No pago? no pago, Ah, é? no pago. Ele limita 10 vezes também. Aí, você pensa o seguinte, se um relatório daquele eu ia pagar no mínimo 50 mil reais, 20 dólares por mês, eu quero economizar 20 dólares por mês. Então, esse é um exemplo de uma ferramenta que, se fosse só isso, já valia. Mas vamos mais. O que mais que o ChatGPT tem? O ChatGPT tem uma ferramenta que chama Análise Avançada de Dados. E aí dados é qualquer coisa, né? O pessoal acha que dados está só no Excel, né? No programa de planilha. Não, pode ser uma planilha de Excel, pode ser PDF, pode ser doc, pode ser página da internet, pode ser vídeo, pode ser áudio. Qualquer dessas mídias, tudo aquilo é dado. E a análise avançada de dados trabalha com qualquer um deles. Mas vamos pegar uma planilha de Excel. Hoje eu já nem preciso mais, dependendo da área, claro que numa controladoria, não é isso, mas a pessoa nem precisaria saber mexer no Excel. Por quê? Porque eu posso colocar a planilha lá e com base em perguntas eu extrair o conteúdo. Ele faz lá de análise dentro. e traz para você. E, por exemplo, só para você ver que interessante, como que as informações batem, né? Nesse relatório que eu falei do LinkedIn, ele diz que de 2015 a 2023, em média, o profissional teve que fazer o reskill, né? Aprender novas habilidades. 25%. Então, de 2015 a 2023, em média, os profissionais tiveram que reaprender tipo um quarto do que ele fazia, mudou por causa das tecnologias. Mas aí, tanto soft skills como hard skills. Não, hard skills. Hard skills só habilidades técnicas. Técnicas, tá. E eles projetam que, no mesmo período, só que de 2023 a 2030, que vai ser 65% das habilidades vão mudar por causa da IA. Aí, voltando. Então, por exemplo, se até hoje, ou até pouco tempo atrás, eu gostaria de contratar alguém que fosse um monstro do Excel, com uma ferramenta igual essa, eu já não preciso mais ser um monstro do Excel. Eu prefiro contratar uma pessoa que saiba fazer perguntas e que tenha um raciocínio analítico apurado para saber interpretar, saber fazer boas perguntas e saber analisar o que vai receber de volta, é mais importante do que a pessoa saber mexer no Excel. Então, essa é uma primeira amostra de como que esse mercado de trabalho está mudando. Ah, mas e se o cara manjar de Excel e for bom fazer pergunta? Pô, aí é lógico que esse é o melhor dos mundos, né? Mas assim, eu diria que se eu tivesse que escolher hoje, né, como um executivo, e eu tenho 2 candidatos para fazer uma função que eu sei que o cara vai trabalhar o dia inteiro com a IA, eu hoje já prefiro contratar uma pessoa com um senso crítico apurado, uma pessoa questionadora, do que um monstro de Excel. Porque o Excel, o cara vai ficar perdendo tempo lá fazendo as atividades, sendo que eu tenho uma ferramenta dentro do ChatGPT, onde eu converso e eu vou conseguindo. Qual que é o maior número? Qual que é a média? Faz um Pareto para mim. Então, eu só pedindo ele vai. Faz um box plot. Faz um box plot, explica o box plot. Tá muito difícil, mais didático, menos didático. Então, assim, são só 2 exemplos da relação custo-benefício. Poderia falar mais 1 hora só do que tem dentro do ChatGPT, que é uma das ferramentas, que é uma delas, né? Do benefício, dessa relação custo-benefício. Então, assim, está muito desproporcional. O custo está muito baixo para o tamanho do benefício, que as empresas precisam. E assim, isso só não está mais revolucionário porque o alto escalão ainda não sabe disso. Porque a hora que ele souber, eles vão sair correndo para mexer nisso. Então, talvez uma estratégia de começar a educar esses caras, ou treinar esses caras, ou capacitar esses caras para... Porque eu acho que assusta, né, para eles, assusta um pouco. Eu numa grande empresa aqui da região, quando eu fui chamado para ajudá-los a implantar IA na corporação, eu falei o seguinte, um pouco ousado ali na hora, eu falei assim, eu vou jogar o meu zap e vou ver o que vai dar. Falei o seguinte, tem que começar pelo alto escalão. Não adianta falar para eu treinar a base, treinar analista. A gente tem que começar do topo. Aí ficou aquele negócio, os caras, você tá certo, vamos começar do topo. Então eu comecei a fazer uma apresentação pro board da empresa. E hoje eu estou na etapa de fazer a mentoria do CEO
e de um dos vice-presidentes. E vai descer? Vai ser assim, top-down, então, assim? A minha expectativa seria essa, né? E eu tô vendo que eles estão, assim, impactadíssimos com o que é possível de ser entregue. Cara. E aí, o que é melhor? Impactar o CEO. E aí ele fica maravilhado. E, na sequência, ele querer distribuir isso? Ou eu ir no time de analistas e deixar o pessoal maravilhado? E aí isso tem que subir até chegar no CEO? Não. Então já fomos direto no CEO. Tá dando certo a estratégia, né? Porque, obviamente, que inteligente que é, ele e o vice-presidente, pessoas de alto gabarito, estão vendo a entrega e estão falando assim, pelo amor de Deus, eu preciso disso, já quis a conta paga do ChatGPT, já quis isso, já quis aquilo, já não precisa treinar isso. Cara, eu tenho um problema, me ajuda a resolver. Que bom que ele aceitou e agora está comprando a ideia. Comprando. Eu não tenho nenhuma dúvida aí, Deus ouça, né? Tomara. Que ele queira, eles, né? Que eles enxerguem e falem assim, cara, pelo menos na minha parte administrativa, todo mundo tem que estar treinado. Boa. Todo mundo tem que estar treinado, porque as pessoas precisam entender os ônus e os bônus, os riscos, né, para poder saber o que está fazendo. Mas não tem como a empresa não se beneficiar do ganho de produtividade intrínseco à implantação da IA nessa parte de escritórios. Né? Tá. Aí que entra esse esquema. Estamos falando da automação do escritório. Tá? Será que existe algum risco por parte dos funcionários, tal, de uma dependência excessiva dessa automação? Porque daí o cara gosta tanto da coisa que daí... Então, eu fico achando que é assim... E se tiver, como equilibrar isso, né? Essa pergunta, para mim, ela é mais ou menos assim. Imagina que todo mundo na área é motorista. E aí todo mundo tem um golzinho para fazer o trabalho. Tá. Aí a gente fala o seguinte, cara, e se a gente colocasse um Tesla para cada um, será que eles vão gostar? Não sei, puta, mas os caras vão ficar viciados no Tesla. Pô, mas o carro é bem melhor, né? Você entende? Assim, corre-se esse risco? Sim, mas é um risco que eu acho que ele tem que ser corrido. Porque se eu posso fazer o meu trabalho, né, que eu usei aqui como se fosse um Uber, imagina que a gente tem uma empresa que a gente tem aqui, todo mundo é motorista e aí a gente faz esse Uber, mas a gente é uma cooperativa e tal, certo. E todo mundo usa o Gol. Certo. E aí a gente está com receio, mas e se eu colocar o Tesla... Na frota, mudar a frota. Aí o pessoal vai acabar gostando demais, né? O carro é silencioso, tem uma puta potência, tem uma experiência interior incrível. Será que o pessoal vai gostar? Não tem o risco deles ficarem independentes? Cara, tem! Mas melhor ficar, né, dependente disso do que de qualquer outra coisa, né? Boa. Outra coisa aqui, ó. Como a IA você acha, pode ajudar nos fluxos de comunicação, tanto interna da empresa, né? Até nesse esquema top-down ou entre os departamentos e no atendimento ao cliente? Nossa. Eu vou separar porque eu acho que elas têm soluções diferentes. Tá. Na comunicação interna, muito por quê? Porque hoje todo mundo tem um celular. Então, a inteligência artificial... Inclusive já está lá, não está no WhatsApp? Não, já tem. Já tem IA. Já tem uma IA excelente que é baseada naquele modelo do Llama, né? Que é excelente também. Então, assim, vai ajudar muito porque a IA pode passar uma mensagem para todo mundo. Então, muito rapidamente as informações elas podem vir e de repente, não só a informação, mas o assunto vir, né? Imagina que a empresa faz um canal por WhatsApp e aí ela passa uma comunicação, mas aquele número tem um bot ali dentro que ajuda as pessoas a responder. Então a comunicação vem numa via, mas aí tem dúvida, não sei se eu entendi direito, mas eu consigo conversar com esse bot, olha, mas é isso mesmo, mas por quê? Imagina como que a comunicação melhora, simplesmente antes era aquele memorando, aquele e-mail que 90% não lê. Ninguém lê. E aí quando lê, fica com uma dúvida, mas não tem para quem perguntar. Então agora eu desço com um fluxo de informação que pode voltar por um bot e que pode tirar dúvida em relação a isso. Então eu diria que vai melhorar muito. Tá. E a parte com os clientes, as empresas já estão fazendo isso adoidado. Eu tenho um amigo em São Paulo que ele já está colocando IA para ligar para os clientes com voz. A pessoa não sabe que está falando com uma inteligência artificial e já está ligando para fazer prospecção, para vender produto. Ou seja, no CRM que você está dizendo, né? No caso, ele não desenvolveu o CRM. Ele desenvolveu assim, ele está pegando IA e está chegando para as empresas que, por exemplo, que tem aquela venda ativa, tem, sei lá, 5 pessoas ali fazendo a venda ativa por telefone, ele bota uma IA para fazer isso daí. Deixa eu até explicar. CRM quer dizer Customer
Relationship Management, é a gestão de relacionamento com o cliente. Existem hoje sistemas. Mas eu acho que a IA pode ser implementada nisso aí. Também já tem, né? Você pega uma ferramenta famosa como um Salesforce da vida, você já tem IA lá dentro, dá com rodo já, né? Para esse relacionamento, para a tratativa dos dados. E eu nem estou falando disso, estou falando assim desse relacionamento mesmo. Com o cliente mesmo. Porque você imagina assim, ó, olha que interessante. Imagina que a gente pega uma concessionária, a pessoa compra o veículo, comprou lá o carro zero, tal. Poxa vida, a pessoa vai vir fazer a revisão dos 10 mil, dos 20, a cada 6 meses? Pô, alguém tem que pegar e ligar. Será que liga? Eu nunca recebi uma ligação dessa. Também não compro carro zero toda hora. Mas quando eu recebi, nada. Certo. Agora, se eu tenho uma IA que liga para o cliente, que não precisava nem ligar, podia até mandar para o WhatsApp, mas já tem tecnologia para a IA falar assim, fazer pô, um bot, o William acabou ligar. de comprar aqui essa BMW X7 aqui na mão, né? Acabou de comprar essa BMW aqui, ó. Daqui 6 meses ele tem que vir fazer a revisão. Poxa, uma revisão de um carro desse e tal. Poxa, a gente quer fazer faturamento, quer que faça a revisão e não sei o quê. Então a IA pode ver que faz esse tempo que já comprou, ou ela ter acesso às informações, né? Que imagino que num carro igual a BMW essas informações estão disponíveis, e a própria IA já pode ligar. Olha, William, você não comprou aqui o X7 na data tal, olha, tá chegando perto da revisão, você não quer vir, você não quer fazer. Olha, estamos com uma promoção aqui que você pode botar isso aqui, tem esse acessório. Então, você usar a inteligência artificial para fazer esse relacionamento com o cliente, sendo que ela vai fazer tudo automatizado, você não vai precisar ficar, puta, tem que lembrar, quem que comprou o carro mesmo? Pega na base de dados, põe no Excel, filtra. Não, gente, isso aí vai acabar. Então, ajuda mesmo. Muito. Claro que tudo isso ainda está muito no começo, né? Está incipiente. Está incipiente, está todo mundo aprendendo, tem muita gente que nem sabe que isso é possível, Exato. Então eu acredito que isso vai explodir nos próximos 3 anos de uma maneira absurda. Né? Eu penso assim também. E qual o futuro da automação nos escritórios com o avanço da IA generativa? Então, o futuro é o seguinte... Vai profetizar agora aqui, vamos ver. Né? É o seguinte... Mas esse eu profetizo porque não é um futuro difícil de prever. Eu acho que já estamos quase no presente isso. Muitas empresas já estão fazendo. O que vai acontecer? Os softwares que as companhias vão adquirir já vão vir com IA embarcada. Então, por exemplo, a empresa vai comprar um CRM da vida. Ela vai comprar um Salesforce, ela vai comprar um TOTUS, ela vai comprar, sei lá, qualquer software desse aí. Já vai ter muita IA embarcada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que muita atividade que hoje eu tenho que ter um analista, que eu tenho que ter alguém que tem que ficar extraindo dado, processando dado para tirar relatório. A IA vai fazer isso. A IA vai fazer. E vai fazer. E assim, já faz, para falar a verdade, né? Que ainda acho que ainda é caro, ainda... Talvez as empresas ainda não estejam investindo nisso, porque as pessoas estão ali também, então tem que ter tem que ter toda uma tratativa em relação a essa questão dos profissionais. Então, eu acho que está todo mundo meio pisando em ovos. Ainda é caro, mas assim, claramente a IA vai fazer muita atividade internamente nessas soluções embarcadas. E o que não for uma solução embarcada, a empresa vai contratar, porque imagina uma situação onde o cara chega todo dia, ele tem que abrir a planilha 1, 2, 3 todo dia, pegar a informação daqui, para botar nesse relatório, para mandar para não sei quem. Gente, isso já dá para automatizar. Eu não automatizo porque eu não quero. Isso já dá. E não precisa nem ser com IA, para falar a verdade, mas com a IA eu ainda ganho algumas etapas aí. Poderia usar um agente, né? Um IA agente para fazer isso, automatiza Posso usar a tarefa. Uma ferramenta igual aquele Zapier, né? Que é uma solução que tem IA agora, que também já tem IA embarcada, mas que eu poderia fazer essas automações, né? Que pega a planilha, que põe aqui, que salva ali, que manda e-mail para ele, que pega a devolutiva, que manda feedback, não sei. Isso já dá para fazer sem IA. Com a IA, qual que é a vantagem? A vantagem é que nesse processo, se eu tiver que fazer algumas análises do tipo, peraí, aquele número ali não podia ser menor que 0. Certo. Né? Então, devolve pro dono da informação e fala, você mandou um número aqui, corrige esse número não pode ser menor que 0. Então, tem inteligência na automação. Identificar que existe uma inconsistência nos dados. Pode. Puta, legal. Muito legal. Nossa. E assim, 2030? Não, agora. Mas por que não está fazendo? Ou porque nos desconhecem, ou porque talvez ainda seja um pouco caro do ponto de vista. Mas você acabou de falar que é barato. Não, é barata a tecnologia, mas talvez quem implante, quem tem esse conhecimento para criar essa solução esteja cobrando um pouco caro. Né? Correto. Pode ser isso. Pode ser isso. Bom, pessoal, vamos encerrar o bloco por aqui. Voltaremos no próximo. Olá. Agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia.
Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45. Eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos para a última parte, o último bloco. O tema é isso aí: tomada de decisão e inteligência estratégica usando a IA. Então vamos lá. William, vamos discutir isso. Bom, até você falou algumas coisas nos blocos anteriores, mas eu vou até fazer uma pergunta mais genérica, assim. Como é que a IA pode apoiar tanto os gestores da empresa como os seus líderes na hora na tomada de decisão que seja extremamente importante? Bom, esse ponto é um dos que eu mais gosto de enfatizar nas palestras, nos cursos, porque você falou do jeito correto. A IA apoiar na decisão. Isso. A IA não decide nada, gente. Se a IA está decidindo na sua empresa, cuidado, né? Boa. A IA é uma ferramenta. A IA não é um ser, né? Um extraterrestre, um oráculo que vai fazer as coisas. Boa essa, oráculo. E assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouço nas empresas onde eu dou palestra e curso, do tipo, a pessoa usou a IA, deu alguma coisa errada, mas foi o ChatGPT. Não, o ChatGPT não faz nada. O ChatGPT te apoia a tomar decisão. Se você foi lá e copiou e colou sem analisar, a decisão é sua. Então, eu acho que isso precisa ser claro. Quem decide é o ser humano. A IA pode apoiar... Uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto para falar sobre isso. Ela é uma ferramenta. Não vamos confundir o papel da inteligência artificial. A segunda parte que é muito legal, que a IA faz um negócio que para nós brasileiros é terrível, para nossa cultura, que ela toma decisão baseada em dados. E dados é assim, a minha experiência profissional, 20 anos atuando no mercado industrial, é assim, quando o dado diz aquilo que todo mundo quer ouvir, o dado é maravilhoso. Quando o dado diz algo que contraria o que todo mundo acha, principalmente o que o alto escalão não, aí o dado não serve, aí o dado tem que checar essa base. E porque a gente, na nossa cultura, a gente gosta muito do improviso, de tomar decisão tomando cafezinho, querer mudar toda a estratégia da empresa porque alguém falou alguma coisa no café. Eu vivi isso a minha vida profissional inteira. Alguém do alto escalão está tomando um café, aí ele pensou em alguma coisa, já sai pegando o celular e tal, e faz isso, faz aquilo, e muda isso. Vamos implementar, não sei o que, tal. E, assim, algumas vezes dá bom, vamos dizer assim, claro que também é gente competente tomando decisão, mas às vezes, eu diria que na maioria das vezes, olha-se isso, mas não vê o contexto e depois tem que voltar refazendo um monte de coisa. Então, assim, a IA, ela nos apoia a uma tomada de decisão baseada em dados. Entendi. E isso é excelente, porque quando eu vou na base de dados para tomar decisão, a chance de eu errar é muito menor. Por quê? Porque eu estou ancorado, eu tô pautado na realidade. Então eu gosto muito da tomada de decisão com IA, porque a IA ela vai fazer ela vai usar essa solidez dos dados para apoiar na tomada de decisão. Ótimo. Então tem uma pergunta para você. Você já enfrentou decisões teve que enfrentar ou enfrentou decisões estratégicas embasadas por esses dados gerados pela IA? Tem algum case que você pode... Olha, eu particularmente, eu uso IA todo dia, o dia inteiro, né? Então tem um monte de situações. Mas eu acredito que os melhores exemplos, para a gente voltar lá para o primeiro bloco, quando a gente falou dos advogados... Isso. O que está acontecendo isso no mundo inteiro, não só no Brasil. Que como essa tecnologia ela pode alucinar, né? O que é alucinar? Alucinar é inventar uma resposta ou dar uma resposta parcialmente ou completamente errada. Então isso é uma alucinação, é uma característica. Não é o ChatGPT, todas. Todas É um modelo estatístico probabilístico. Correto. Né? Então,
Então pode acontecer. Então, essa tomada de decisão da IA, se não analisada e checada, ela pode inventar jurisprudência, ela pode inventar lei que não existe, ela pode citar a lei que está defasada. Então, por exemplo, no caso do direito, né, tem o Código Civil antigo e o Código Civil novo. Então, se você não tomar cuidado, ela pode te dizer, né, alguma decisão ou te apoiar para tomar uma decisão baseada num código que já está ultrapassado. Então, eu recebo notícia praticamente todos os dias de algum tribunal, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, que alguém tomou uma decisão, e aí às vezes o advogado, às vezes o juiz, às vezes o promotor, enfim, qualquer um dos entes do judiciário, tomando decisão baseada na IA, que não tomou o cuidado de checar a informação e que se deu mal. Deu mal. O cara, às vezes, até escreveu numa sentença uma coisa errada. Exatamente. Aí tem gente sendo punida, tem gente sendo advertida. Tem nos Estados Unidos, né, como os estados são independentes, cada estado meio que, né, tem regula. A sua própria, então, as próprias leis. Eu recebi uma lá na Carolina do Norte, agora soltaram uma série de regulamentações em relação à IA no ambiente jurídico. No estado de Nova York fizeram uma coisa parecida. Então, eu diria que o que está acontecendo muito o pessoal se empolga com a qualidade das respostas, com a rapidez que são entregues e com tudo que tem de bom, mas nem sempre estão cientes da possibilidade da alucinação. Certo. E eu acho que é um negócio que é uma troca que ainda vale tanto a pena, né? Porque pensa assim, se eu ia demorar 3 horas para fazer um relatório e eu faço em 2 minutos com a IA, poxa, eu não posso gastar meia hora para checar de todas as informações. Eu tenho que checar. Ganho de tempo, né? Lógico, porque se eu fazer em 3 horas, aí eu fiz em 2 minutos, mas aí mais 2 minutos eu fiquei mais 28, para ficar com o número redondo, e dá 30 minutos. Poxa, eu estou trocando 3 horas por 30 minutos, então eu não posso só me beneficiar da velocidade, mas eu tenho a responsabilidade para tomar a minha decisão, porque, de novo, a decisão é do profissional para checar tudo. Mas vai ter que checar tudo? Tem que checar tudo. Poxa. Se ele citou a lei, se ele citou a jurisprudência, se ele citou o caso de uma empresa que... Cara, entra na internet e vê e checa essas informações. Maravilha. Porque pode ter uma alucinação aí no meio. Eu tenho notado aqui que nessa nossa conversa, você é um cara extremamente... está muito motivado com relação a isso. E a gente nota isso. Acredito que o pessoal do outro lado da telinha deve estar pensando isso também. Aí, então eu te pergunto, a IA na tua vida mudou a tua forma de liderar equipes? Se sim, como? Não, porque mudou? não mudou. Sabe por quê? Porque, de novo, eu vou voltar nesses relatórios... Engraçado, eu achei que essa tua resposta ia ser positiva. Mas não mudou, mas é positiva. Eu só vou explicar o porquê que não mudou. Porque depois que eu li o material do LinkedIn sobre habilidades que ele separa as hard skills das soft skills, aquilo me convenceu. Então, o que o LinkedIn concluiu? Ele falou o seguinte, ele pegou toda a base de dados, todas aquelas habilidades que as pessoas dizem, trabalhar em equipe, proatividade, ele pegou tudo, deu 1.300. Deu 1.300. Das 1.300, o pessoal do LinkedIn separou 500 são hard skills e 800 são soft skills. Ou seja, a IA, ela só atua, pelo menos por enquanto, no futuro a Deus pertence, nas 500, nas hard skills. Nas soft skills, fala assim, a IA não vai liderar projeto, a IA não vai motivar ninguém, a IA não é proativa. Então, o que eles concluem no final? Eles estão querendo derrubar o argumento de que a IA é uma mera substituta de profissionais. Não é. Eles falam, por que ela não é? Porque o profissional é um conjunto de soft e de hard skills. Sendo que a maioria das skills são soft, que não são substituídas por essa tecnologia. Certo. Então, a gente diz, então hoje um profissional, a maior parte do que ele faz, em média, né? Claro que cada função é mais ou é menos, mas assim, em média, esses profissionais, eles têm mais características não replicáveis pela IA do que pelas replicáveis. É uma característica humana, né? Os soft skills são características então, humanas. Quando você me perguntou sobre liderança, eu acredito que o líder ele tem que ter as mesmas qualidades da época pré-IA. Né? Porque ele vai precisar motivar a equipe, ele vai precisar ouvir. Isso não vai diminuir e não vai, né? Não vai. Na minha visão, não nada. Então, assim, quando eu pergunto se eu mudei, na verdade, eu não mudei. Porque para mim isso é uma soft skill que eu tenho que continuar fazendo do mesmo jeito que eu fazia antes. Boa. Bom, existem, na aprendizagem de máquina, né, existem aqueles famosos algoritmos preditivos. Eles realmente funcionam na gestão empresarial?
funcionam. É? E eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu saí da minha carreira executiva industrial por causa dos modelos preditivos. Quando eu vi aquilo, eu falei, primeiro eu estava estudando Data Science na pós, Certo. e eu ficava lendo aqui e falava, não é possível. Não é possível. Não é possível que isso aqui faz isso. Eu não acredito. E aí, obviamente, eu trabalhava na indústria, então eu era o responsável pelas operações, eu tinha um campo enorme para aplicar, era só querer checar para ver. Claro. E aí eu comecei a pegar problemas do dia a dia, aprendi a programar em Python ali para fazer o básico e comecei a usar esses modelos, que na verdade são modelos de regressão, né? Linear, regressão. não linear, regressão logística, tal, que é matemática e estatística, né? Então, assim, aquilo é ciência pura. Exato. E quando eu comecei a perceber que esses modelos têm essa capacidade de extrapolar o comportamento dos dados, que é o que a gente chama de predição, eu fiquei assim, embasbacado. Falei, gente, mas isso aqui é quase uma profecia, né? Então... funciona na gestão. Funciona. E não é mágica. E não é porque ela está chutando ou adivinhando. Não, gente, ela está usando estatística. É um método científico. É um método científico. Regressão. Que pode ser linear, não linear. Claro. Que é difícil de interpretar também. Estou falando que não é fácil. Mas assim... Eu ensino essa disciplina. Quanto que a empresa vai faturar no segundo semestre? Dá para saber. Quantos funcionários vão pedir as contas em 2026? Dá para saber. Aí você fala assim, mas é certeza? Não, gente, certeza é certeza, né? É um modelo probabilístico. Então tem 95%, tem 97%, tem 99%, depende do rigor, né? do modelo estatístico, mas assim, é possível com 95% de certeza estimar qual vai ser o faturamento da empresa, quem que vai pedir a conta, quantos acidentes do trabalho vão ter se você não fizer nada. Por quê? Porque ela pega uma base histórica, pega lá as variáveis independentes. As máquinas do parque lá, quais que podem dar um problema daqui a tantos meses. Existe isso, a manutenção preditiva? Tem gente trabalhando com isso? Fazendo... Nossa, tem muita. Eu tenho um amigo lá em São Paulo que ele veio da mineração e ele aplica esses modelos preditivos nessas esteiras de mineração, sabe essas que ficam no meio do mato levando o minério de um ponto para o outro, que é caríssima a manutenção, é difícil de acessar. Então ele vende esses modelos para as mineradoras dizendo, olha... essa esteira vai dar problema daqui uma semana. Então pode trocar essa peça aqui. Porra, nossa, ele cobra uma fortuna e as mineradoras pagam assim. Ele tá rico já. Ele tá rico já. Eu não sei, ele tá me ouvindo, não sei se ele tá rico, mas eu imagino que sim, porque uma vez ele deixou escapar quanto é que ele cobrava um trabalho e eu multipliquei, né? Sei fazer conta. Eu falei, cara, esse cara tá ganhando dinheiro. Mas por quê? Trabalhando com modelo preditivo. Funciona e funciona de verdade. Boa. Aí, já que estamos entrando nesse papo mais técnico, como é que dá para evitar o viés algorítmico nessas decisões, já que elas são muito automatizadas, né? Olha, deve ter viés, óbvio que tem algumas vezes, né? Tem. E isso é difícil. Isso é difícil porque aí a pessoa, né, o profissional, ele realmente precisa entender de estatística, né? Precisa entender que quando eu vou pegar uma amostragem, qual que é o tamanho da amostra, como que eu seleciono os itens para fazer uma amostra. A gente acha... Que seja uma amostra representativa. Que a gente chega lá e acha que peguei 10 dados, não, mas aqueles 10 dados... mas eu aprendi pelo teorema de Gauss que quando eu pego 10, Não, mas não é pegar 10, né? Tem toda uma técnica de você pegar a amostragem. Técnicas de seleção de amostra. Então, assim, isso é difícil. Eu diria que é o seguinte, a melhor maneira de se proteger disso é pegar a maior quantidade de dados que você puder. Então, se você puder pegar um ano, é melhor do que pegar um mês. Se você puder pegar 5 anos, é melhor que pegar um ano. Mas assim, estou falando assim genericamente. É claro que se 5 anos era totalmente diferente a maneira de fazer, óbvio que esse dado não vai servir para nada. Então, eu diria que viés algorítmico... Assim, dos assuntos de IA que eu conheço, eu comecei como cientista de dados, vamos dizer, era o que mais me apavorava, porque... você gera um resultado e aí como é que eu sei que aquilo é? Aí tem que ir lá o R quadrado, né? Você tem aquele monte de ferramentas de apoio, aqueles indicadores estatísticos que ajudam a ver se, peraí, esse R quadrado está perto de 1, não, 0,4, Deus me livre, tá tudo errado essa conclusão. Então assim, mas isso é difícil. Isso é difícil. Entendi. Como é que você lida com a confiança, digamos assim, decisão da máquina versus a intuição humana?
Pois é, e como é que o cara da empresa vai fazer isso, né? Então, eu diria o seguinte, tem que começar testando pequenas coisas. Não adianta querer fazer, vou pegar o dado do conselho, que é o retorno sobre o investimento, a margem que eu prometi, vou pegar aquela informação que, é a informação de vida e morte do executivo e começar com isso, que aí, se ele se estrepar, ele estrepou todo mundo. Eu começaria com coisas menores, assim, sabe? Sei lá, quanto que vai ser o faturamento do mês que vem, qual que vai ser a inadimplência dos próximos 3 meses. Sabe aquele dado que se você também errar 30%, também ninguém vai morrer por causa disso, né? Então, assim, você pegar indicadores ou situações que têm um pouco impacto, se você errar feio, do que de repente alguma coisa que você vai para um retorno sobre o investimento que você vai prometer para um acionista e você não vai cumprir, você está ferrado. Então, eu não começaria com isso aqui, né? Eu começaria com aquelas aplicações internas, que se der 1, ou se der 10, ou se der 100, você só vai passar vergonha internamente, mas não vai perder o emprego por causa disso, né? Boa. Daí pega um gancho dessa tua resposta. Pois é, daí aonde é que vai existir o ponto onde a IA tem que parar e o julgamento humano é que tem que prevalecer? Olha, essa é a pergunta do milhão. Pois né? é, essa aí... Eu diria assim, tem muito executivo bom que vive da intuição, dos insights. Esse é um lado. E aí eu tenho a confiança dos dados e os parâmetros estatísticos para saber qual que é a confiança ou a confiabilidade daquela informação. O grau de confiança que vai me dar. Tá. Eu diria que, quando esse cara não der uma resposta dentro dos parâmetros estatísticos que estejam, né? A gente falou lá do R², né? Que para saber se as variáveis independentes explicam a dependente, né? Tá. Então, assim, se eu estou falando de um R² que deu 0,4, esses dados aqui, isso aqui, não esquece esses dados. Aí eu vou para a intuição, aí eu tenho que tomar uma decisão. Os dados, eles não estão... Agora, eu pego um R² de 0,98, né? Olha, os dados, cara, isso aqui está dizendo que o resultado vai ser esse. Com 0, cara... Você vai fazer intuição em cima de é matemático, né? Então, é matemático. Então, eu usaria isso. Eu estudaria muita estatística, né, se eu fosse um CEO, realmente assim, para entender mesmo, assim, sabe? Para entender, até para questionar os cientistas de dados, as pessoas que vão trazer os dados. E aí você tem informações, né, dentro dos parâmetros estatísticos para poder te dizer, olha, essa informação é confiável ou não. E se ela for confiável, vai nela. Agora, se você está percebendo que uma hora o cara te trouxe 0,4, aí ele apareceu com 0,9, aí ele voltou com 0,7. Isso aí tá bagunçado. A base de dados, o cara não sabe o que está fazendo. Aí vai na intuição, cara, seja o que Deus quiser. Até vou te dizer a minha experiência. Eu leciono essa disciplina, Introdução à Ciência de Dados. Sim. Então, os primeiros 3 meses... é só estatística, eu falo para os caras. Porque o cientista de dados tem que entender de estatística, tem que saber estatística. Para depois aí eu entro na parte que para mim é o mais difícil. Do aprendizado de máquina. Porque aprender programação tal, hoje, com o ChatGPT, ele programa para você. Essa que é a verdade. Claro que, mas se tiver um errinho, mas assim, vamos falar de grosso, ele faz código. Certo. Então, é isso. Entender de negócio, se a pessoa tiver uma experiência ali, ela entende do negócio dela. Agora, estatística é parar, estudar tem que estudar. Senão você começa a achar que qualquer número que você entregar não, isso aqui é curva normal. Não, isso aqui a minha distribuição é normal. Aí, às vezes eu pergunto, como é que você sabe? Não, aí o cara dá aquela tossida e na verdade não sabe, né? É isso mesmo. Para a gente encerrar, que futuro você vislumbra, assim, para que a IA seja uma parceira estratégica dentro do escritório, para concluir esse papo todo nosso aqui? Eu diria que treinar, capacitar os colaboradores para que eles introduzam IA na vida deles. Capacitação. Que eles saibam implantar soluções que resolvam a vida deles. Vamos parar com esse negócio de trazer alguém que vai dar uma solução para uma atividade que ele não conhece. Seu funcionário conhece, mas outro que vai dizer para ele o que fazer. Aí a solução não funciona, ele abandona tudo, volta para o Excel, porque não funciona. Certo. Agora, com a IA, ele mesmo resolveu os problemas dele. Se todo mundo fizer isso na empresa, nossa, a empresa vai disparar. Embora, né? Ok, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença tua aqui, William. Tá? Puxa, foi um papo interessantíssimo. Vamos voltar mais vezes, vamos falar sobre outras coisas. Tem muita coisa. Ok? Legal. Okay. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, por hoje a gente encerra. A todos um abraço, até o próximo episódio.